Senhores e senhoras, todos aqui que nos dão alegria com este evento que nós estamos realizando nessa minha visita pastoral. A minha saudação, graça e paz. De forma especial, cumprimento o excelentíssimo senhor, deputado estadual do Rio Grande do Norte, Tomba, que nos dá a alegria e também a honra da sua presença. Também o excelentíssimo senhor, vereador Glauber Bezerra, o presidente da Câmara desta cidade. O reverendo senhor Monsenhor Severino dos Ramos, nosso vigário episcopal, esse vicariado São Mateus Moreira, do qual faz parte essa paróquia. O reverendíssimo padre Vicente Fernandes, agradeço imensamente o acolhimento que é pároco desta paróquia. O excelentíssimo senhor Tenente Coronel Aderlan Bezerra, que é o comandante do 15º Batalhão da Polícia Militar desta região. Senhores e senhoras, a visita pastoral é um momento que o bispo tem a oportunidade de mostrar a proximidade com o seu rebanho, de conhecer melhor a sua própria diocese, escutando e também estabelecendo relações com as diversas instituições. Por isso, agradeço a presença de todos vocês aqui reunidos, professores, profissionais liberais, os vereadores, secretários, estudantes, também os nossos amigos que também nos acompanham nesse esforço inclusivo, graças à linguagem de Libras, e assim nós podemos também comunicar com todos. Isso é muito bom, já que devemos fazer todo o esforço para cada vez mais ter uma sociedade inclusiva. Agradeço as palavras do senhor vice-prefeito, representando a prefeita dessa cidade, Ana Fabrícia, o senhor Nielmo, e o seu entusiasmo, apoio, que certamente representa de todos, em função da instalação, criação da Diocese de Santa Cruz. Também agradeço o acolhimento do professor Rodrigo Barreto, diretor-geral do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, que nessa dimensão de parceria, generosamente nos acolhe aqui nesse espaço, nesse auditório que pertence ao Instituto. E na apresentação que ele fez do Instituto, nós percebemos como o Instituto, o Instituto Federal do Rio Grande do Norte, é um parceiro importantíssimo para o desenvolvimento deste município. E, ao mesmo tempo, um instrumento de promoção da pessoa humana, de valorização dos carismas das pessoas, das suas potencialidades. Ele mostrava, atende mais de 1.500 estudantes, e esses estudantes, de fato, através da educação, promovem do ponto de vista humano e também se promovem do ponto de vista profissional. E a educação que é dada, a educação que é feita aqui de excelência, como ele demonstrou com esses prêmios, as medalhas conquistadas nas Olimpíadas da França. E assim eu parabenizo os professores, os educadores dessa instituição, que fazem essa diferença, de modo que os nossos estudantes possam ter um acesso à educação de excelência e, ao mesmo tempo, já está contribuindo com a ciência, está contribuindo com a nossa sociedade, com o seu saber. Também, para mim, foi muito proveitosa
a excelente exposição do professor Dr. José de Arimateia sobre o município e a cidade de Santa Cruz. Ouvi-lo com bastante atenção e fiquei impressionado com o conhecimento que ele tem do município, com o diagnóstico que faz e com a apresentação de propostas. Naturalmente, tem um desafio. O desenvolvimento urbano teve impacto, que ele aqui colocou sobre a escassez da água e a degradação do solo. Mas são impactos que nós podemos mitigá-los. Especialmente dentro de uma ecologia integral, como vem nos propondo o Papa Francisco desde a publicação da sua encíclica, a Laudato Si, e coloca esse grande desafio, de um lado, do desenvolvimento sustentável e, de outro lado, a questão da preservação do nosso meio ambiente. Nós queremos crescimento econômico, nós queremos desenvolvimento, mas nós não podemos, de fato, fazer esse crescimento, esse desenvolvimento à custa da degradação do nosso meio ambiente. E é muito bom que tem essas vozes proféticas que chamam a atenção para esses aspectos. Que, às vezes, a primeira impressão, a pessoa pode imaginar que esteja contra o desenvolvimento. Não. Mas é justamente para que a gente possa harmonizar e cuidar desse grande patrimônio que Deus nos deixou, que é este planeta, que nós temos a responsabilidade de cuidá-lo, que Ele nos entregou realmente, e aí nos colocou nele como cultivadores, jardineiros, que está cuidando do seu belo jardim. E nós estamos nesse mesmo barco. Não há, nós e a natureza fazemos parte desse organismo que ele muito lembrou, um organismo vivo. A natureza não é uma realidade, um objeto, é uma coisa. É um organismo vivo e nós fazemos parte desse organismo. De modo que ocorre com o nosso meio ambiente, repercute sobre nós, já que nós também somos terra, somos pó. E a nossa relação com a natureza, portanto, é uma relação que não se pode, de forma alguma, separar. E a própria campanha da fraternidade, que nós estamos realizando neste ano, que tem abertura oficial a partir da quarta-feira de cinza, traz essas preocupações da ecologia integral. E o que é a ecologia integral? Ao mesmo tempo que nós queremos defender a vida humana, a nossa sobrevivência, a nossa subsistência, que nós queremos, né, o crescimento, e nós devemos também defender a criação, porque a natureza é um ser de direitos. E nós, portanto, não estamos dela dissociados. Tudo que ocorre com ela ocorre conosco. E a realidade da crise e a questão da crise climática não é uma questão ideológica. É uma realidade que nós devemos prestar muita atenção, pois as consequências nós já estamos experimentando. Depois o professor chamou a atenção uma grande característica deste município. É o seu povo. É um povo acolhedor, nesse momento que nós estamos vivendo no Brasil, de acirramento das posições ideológicas, em que geralmente essa polarização divide até as famílias, os amigos. Ele mostrou aqui que nós temos um povo que é capaz, não obstante as suas diferenças ideológicas, religiosas e políticas, tomar café junto e prosear. Falar de amenidades, porque realmente a vida nós devemos conduzi-la com bastante leveza. Só assim nós podemos dar qualidade a ela. Isso é uma grande característica. Quando nós conseguimos, não obstante o embate político, especialmente que se acirra no período eleitoral, nos sentar para conversar, e quando nós conseguimos também vislumbrar soluções para o nosso município. É a nossa casa, a nossa pequenina casa, nessa grande casa comum, que é a Mãe Terra na qual nós estamos situados. E isso é um grande valor.
Especialmente nesses tempos em que, justamente, através da tecnologia, que é um grande bem, com toda a comunicação digital que está ao nosso alcance, com as mídias digitais que cada um tem a sua comunicação na mão, em que nós podemos polarizar ainda mais as nossas diferenças. Aqui é possível, portanto, que, além das nossas diferenças e das polarizações, nós possamos sentar para poder pensar o nosso município, para poder sonhar, não deixar que as nossas divergências ideológicas e políticas nos dividam, seja no âmbito da própria família, seja no âmbito da igreja, seja no âmbito da sociedade. Isso é muito bom. Pois é um povo que ele mostrou muito bem fé. A fé, como uma parte da nossa espiritualidade, nos faz sempre sonhar. A fé e a esperança são virtudes teologais. Fé, caridade e esperança. E justamente com a fé, não obstante todos os desafios, nós somos sempre capazes de vislumbrar soluções e superar essas soluções. E a criatividade, como ele citou no caso dessa senhora, a partir de um pequeno negócio, ela começa a sonhar para o seu futuro. Depois, a cidade, o município, tem oportunidades extraordinárias. E uma oportunidade que se abriu justamente na dimensão religiosa. Do ponto de vista religioso, nós chamamos das peregrinações, aqui é o Santuário de Santa Rita, este monumento hoje que é conhecido no estado inteiro e que atrai também pessoas de outras partes do Brasil, especialmente aqui do Nordeste. Que é o momento de celebrar a fé, firmar a esperança, mas que tem todo também o seu impacto econômico, gera emprego, gera renda. É turismo de pobre, é verdade, que vai no santuário o povo pobre. O povo rico vai para Paris, vai para Disney. Quem busca o santuário é o povo pobre, sim, mas que traz a sua oferta. Né? E que também consome, desde o lanche, e que necessita até da hospedagem ao restaurante, como também há tantas outras coisas que se consomem, lembranças, e tudo isso dá oportunidade. Mas não podemos ver realmente o turista ou o peregrino que vem aqui meramente como uma fonte de lucro. E ele tocou no assunto importante, o acolhimento, que é outra característica fundamental desse povo. Quanto mais pudermos acolher o turista, o visitante, o peregrino, mais realmente nós contribuímos para que ainda mais cresça essa experiência aqui no município de Santa Cruz, que tem estimulado também outros municípios a vislumbrar algo semelhante. Sempre eu falo, quando muitos prefeitos procuram, falando, quero fazer um monumento a tal santo. Mas não basta ter um monumento, é preciso ter uma história, uma tradição, como o fato aqui ocorreu em Santa Cruz, já que o monumento vem em consequência de uma tradição religiosa existente. E é preciso realmente, ao lado desse chamado turismo religioso, de um ponto de vista, vendo do ponto de vista econômico, mas também do ponto de vista cultural, ter outros serviços correlatos, que realmente quem chega para visitar o Monumento de Santa Rita vai querer conhecer outras coisas. E se tem outras experiências do ponto de vista cultural para serem vistas, isso agrega também ao monumento e ao serviço religioso que a pessoa busca ali no Santuário de Santa Rita. E é muito interessante aqui essa articulação, essa parceria entre o poder municipal, o poder público, as instituições superiores de ensino, as secretarias de turismo e de cultura, entre a sociedade civil e os empreendedores, para justamente pensar essas outras possibilidades, de forma que quem vier a Santa Rita possa passar um final de semana muito prazeroso, desde o ponto de vista da revitalização da fé, da sua espiritualidade, mas também de conhecer a riqueza cultural dessa região.
E também chama atenção para os parceiros que aqui existe nessa cidade. O Instituto Federal é um parceiro importantíssimo, a Universidade Federal, e outros parceiros que se pode contar para pensar cada vez mais no desenvolvimento dessa região. De fato, Santa Rita tem se projetado, e ela constitui uma candidata para ser a sede da diocese que vai ter a cidade de Santa Cruz como a sua sede. A sede aqui dessa região, que está no Trairi, e também pega parte do Potengi. E nós vamos precisar de unir forças para que esse sonho se torne uma realidade. Passos já foram dados de forma significativa, o projeto já está pronto, já está agora na fase de envio para a anunciatura. E então aguardaremos os passos seguintes, mas aqui nós devemos oferecer casa do bispo, é necessário ter o espaço da cúria. Aqui tem a casa paroquial, uma casa paroquial não é a mesma casa, não é a residência episcopal, tem a secretaria da paróquia, mas é preciso ter o espaço da cúria, pelo menos essas estruturas iniciais. E aqui nós precisamos chamar a atenção para essa realidade. Dito isto, eu não sei quanto tempo ainda tem agora. Quantos? 5 minutos ou 10? 10 minutos. Dito isso, eu gostaria de chamar a atenção para o aspecto da educação, o pacto educativo. Ontem, a Arquidiocese de Natal, eu estive lá no Instituto Federal, e nós assinamos um protocolo de intenções. A Arquidiocese e o Instituto Federal do Rio Grande do Norte, dentro do contexto do Pacto Global pela Educação, que foi lançado pelo Papa Francisco. Nós sabemos que a educação é um instrumento fundamental para a transformação da sociedade e para a promoção da pessoa humana, para a nossa humanização. É um instrumento essencial para construir uma sociedade mais justa, mais fraterna, solidária e democrática. E sabemos, pelos números que foram ditos aqui, quanto transformou essa região através da educação. O Papa Francisco, quando ele lançou em 2019 o Pacto Educativo Global, ele nos convidou a assumir um compromisso renovado com a educação, como ferramenta de transformação social. E o Papa ele ressalta que educar é sempre um ato de esperança, porque permite a formação de cidadãos, de cidadãs, de pessoas comprometidas com a promoção da dignidade humana e com o bem comum. E nós vivemos um atual cenário, um cenário mundial de profundas transformações. O documento de Aparecida comparou essas grandes transformações a uma mudança de época, como uma mudança de era geológica. E essa grande mudança de época que nós estamos ainda atravessando, na verdade, nós vivemos a transição, a fase de transição do interreino, como já diz Zygmunt Bauman. Nem temos ainda o velho ainda não morreu e o novo ainda não se firmou. Então, é um momento de grandes transformações que nós já percebemos na revolução digital, a inteligência artificial, que é um grande aliado para o conhecimento e que nos traz grande conforto, nos trouxe bem-estar, facilitou tanta vida, mas também que trazem problemas do ponto de vista ético que nós devemos refletir. Nós vivemos um momento também marcado por grandes crises socioeconômicas. Houve um tempo que se falou demais da globalização econômica, parece que o mundo não tinha fronteiras. Hoje nós vemos que começa a ter portas. Parece que tenderá mais o mundo agora a ter as suas fronteiras econômicas. Porém, a globalização cultural, essa é uma realidade que não voltaremos atrás. Estamos passando por
essas grandes transformações socioeconômicas, o avanço tecnológico acelerado, mas também nós vemos essa profunda polarização e que as fake news, potencializadas através das mídias digitais, têm um poder enorme de desinformar, quase como um vírus informacional que altera a nossa compreensão da realidade. A mentira, que era um pecado pessoal, que a gente conversava para o padre, e o padre dava a absolvição, hoje se tornou um problema que compromete até mesmo as democracias. Por isso a importância de um pacto educativo global, que o Papa propõe, fundamentado sobre 7 princípios fundamentais, de forma que possa orientar o nosso modelo de educação. Esses princípios educativos incluem a acolhida, como é importante. O professor falou na experiência de acolhida que ele fez lá em Floresta, para contrapor a acolhida que aqui o povo de Santa Cruz dispensa, concede, dá, oferece aos seus visitantes. Mas também a acolhida entre nós, a acolhida do diferente, das diferenças, para realmente, cada vez mais, nós acharmos para uma sociedade mais inclusiva. Que inclui esses princípios: a acolhida, a justiça social, a solidariedade e a ecologia integral. Quando se fala de crise climática, quando fala de crise de ecologia integral, isso não é questão ideológica, não é questão de vida, que nós não podemos perder de vista. A educação, portanto, trata-se de uma abordagem que vai além da sala de aula, vai além do laboratório, vai além do ambiente do pesquisador. E engloba a participação de todos nós, das famílias, das comunidades, das instituições religiosas e dos governos nos seus diferentes níveis, municipal, estadual e federal, na formação de um modelo educacional mais inclusivo e seja mais acessível. O Papa Francisco ele enfatiza que a educação deve priorizar não apenas a aquisição de conhecimentos técnicos e científicos, mas também a formação ética, a formação moral, que possa levar ao desenvolvimento integral da pessoa humana. E nos alerta sobre o problema da fragmentação e da polarização, que ameaça o tecido social, e aponta a educação como um meio fundamental para superarmos as divisões e construirmos pontes. A educação foi feita para isso, para construir pontes, e não para termos medo do outro e do diferente. Construir pontes entre as diversas gerações, juventude e as gerações mais idosas, como também entre as diferentes culturas. E para consolidar essa visão, é fundamental que o Estado, quando eu falo Estado aqui, me refiro aos poderes públicos, o município também, e a sociedade civil invistam em políticas públicas que garantam o acesso universal à educação. O analfabetismo é ainda uma realidade entre nós, a fim de promovermos a equidade no ensino. Por isso a importância de parcerias entre as instituições de ensino, as organizações sociais, as instituições religiosas, os governos, para democratizarmos o acesso ao conhecimento e garantir que a educação não seja um privilégio de poucos, mas um direito de todos, e permitir que a nossa juventude possa sonhar com a educação. O professor dava o exemplo de um amigo dele que, depois de adulto, convivendo com as eólicas, suscitou nele o desejo de uma engenharia, né, nessa dimensão da energia eólica, das energias renováveis. Assim, o pacto da educação ele é fundamental. E a nossa arquidiocese ela está buscando parceiros para que o pacto idealizado pelo Papa Francisco seja, de fato, uma realidade entre nós. E o pacto se coloca como um dos gestos deste ano jubilar que nós estamos celebrando. A Igreja celebra 2025 anos da encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo. O Jubileu da Esperança.
Entre os gestos que o Papa propôs na sua mensagem para o dia 1º de janeiro deste ano, Dia Mundial da Paz, do Jubileu de 2025, Jubileu da Esperança, foi justamente um grande movimento para a abolição da pena de morte. Um grande movimento para o perdão da dívida externa dos países pobres e o pacto educativo. Ou seja, em vez de investir bilhões em guerra, por que não redirecionar o dinheiro para projetos educativos e preservação do meio ambiente? De cuidado com a nossa Mãe Terra, porque é necessário escutar o grito do pobre, mas também um grito da terra. O jubileu traz essa característica. Nas Sagradas Escrituras, no ano jubilar, se tocava a trombeta. E quando se trocava a trombeta, anunciava o ano da libertação da graça, dos pobres, dos escravos, dos excluídos, de modo que quem caiu na escravidão ficava livre. Quem havia perdido sua propriedade a retomava. E o grito, e o toque da trombeta que o Papa quer que nos escrita é o grito que ressoa do mundo dos pobres e da Mãe Terra. Depois também destaco ainda a importância da política. No Brasil teve uma época que se demonizou demais a política, como se a política fosse espaço da corrupção. Lembramos que não conseguimos resolver os nossos problemas se não for através da política, porque a política é a arte de construir consensos através do diálogo. Há embates, mas não há outro modo senão caímos na ditadura. A importância da política a fim de que nós possamos cada vez mais salvaguardar a nossa democracia. É a política melhor do que fala o Papa Francisco. E, nesse sentido, incentivo os cristãos que têm a vocação política para que realmente ocupe esses postos eletivos, submetam seus nomes para esse pleito. Mas nós vemos que a política vai além dos cargos eletivos que podemos ocupar, porque há outros tantos espaços que nós podemos ocupar, porque a política é a arte de construir o bem comum. Diferente da visão Maquiavel, a política é a arte de conquistar poder e fazer tudo para não perder o poder. Mas na visão cristã, vem do mundo grego e também do mundo judaico, a política é a arte de construir consensos para garantir o bem comum. Por isso é muito importante que nós estejamos sempre sentando, porque é através da argumentação, é através da conversação, é através da política que a gente pode estar sempre idealizando e pensando o bem comum para o município de Santa Cruz. E assim eu agradeço a presença de cada um de vocês, que generosamente quis estar nesse momento com o bispo, com seu pastor, e ao mesmo tempo me oferecer essa visão tão necessária a respeito aqui de Santa Cruz, que é um recorte de como eu posso compreender também a Arquidiocese de Natal, que compreende metade do estado do Rio Grande do Norte. Agradeço a presença de cada um, a contribuição do professor, expositor, professor Rodrigo Almino, Arimateia, e a presença dos senhores e das senhoras. E, portanto, que sigamos confiantes, peregrinos da esperança, caminhando juntos, rumo a um futuro onde a paz, a verdade e a misericórdia possa resplandecer, que Santa Rita possa sempre interceder por nós, mulher de fé, corajosa, perseverante, sempre contra a luz nas suas provações, que seja para cada um de nós inspiração também, para com esperança conduzir a nossa vida. Assim agradeço a atenção de todos e de todas, e que Deus os e as abençoe e fortaleça cada um em sua caminhada e em sua missão.